paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus na face da terra. Que Deus abençoe gloriosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus me traz aqui uma palavra para ler com a guia de Deus, com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo, o ensinamento que Jesus Cristo deu aqui para nós, falando acerca do Pai Nosso. Bendito seja Deus, uma oração, ou para muitos uma reza, conhecida por todo mundo, né? No mundo inteiro eu acredito que parte, digamos que 70% dos seres humanos da face da terra conhece a oração do Pai Nosso. E aqui Deus me dá para ler essa oração aqui, onde nos dá o entendimento do Pai Nosso. Bendito seja Deus. Diz assim: e orando não useis de vãs repetição, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a ele, porque o vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vós lhe pedir. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito seja Deus. Aqui sela no final da oração do Pai Nosso, um amém. Bendito seja Deus. Vimos aqui, meus irmãos, bendito seja Deus, a oração do Pai Nosso que muitos leem, muitos conhecem, né? Muitos rezam, muitos oram. Vamos dizer assim dos cristãos, né? Que muitos oram a oração do Pai Nosso, é ensinado a orar. Em muitas igrejas, em todos os ministérios, em todas as igrejas, normalmente é ensinado a orar o Pai Nosso. Leia o Pai Nosso, os homens pregam, e bendito seja Deus. A cada um Deus dá uma reflexão, um entendimento, mas aqui Deus nos traz o Pai Nosso, bendito seja Deus, para ler com a guia de Deus, para nossa reflexão, para que Deus venha nos ensinar cada dia mais e mais, Ensinar primeiramente esse servo que Deus dá por misericórdia, de evangelizar através desse meio de comunicação, um aparelho celular. E Deus me dá pelo seu Espírito alguma parte para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, para nós crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele diz aqui para nós não fazer como as pessoas, como muitos, diz: orando não useis de vãs repetição. Bendito seja Deus. Em algumas religiões, os homens ensinam que nós temos que orar, rezar, ou outros orar, E nós temos que orar muitas vezes, repetindo as mesmas palavras, E a gente vê nas rezas, As pessoas repetem as mesmas palavras muitas vezes, Um pega um texto, um rosário, alguma coisa. Eu não estou aqui para julgar, irmão, eu estou aqui para nós aprender do que é servir ao Senhor. Então não sou eu que estou falando, José Oliveira, mas simplesmente estou transmitindo a fala, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz para nós não usar de vãs repetições, porque as vãs repetições não vai servir para nada. Temos que ter um coração sincero perante o nosso Criador, seja ele evangélico, seja ele cristão, seja ele católico, seja ele qualquer religião, qualquer religião santa e imaculada é aquela que nós fazemos o bem conforme a palavra e não falamos mal de ninguém. Bendito seja Deus. Então o irmão diz aqui, o Senhor Jesus Cristo diz assim: não useis, olha só, e orando não useis de vãs repetição como os gentios, as pessoas que não entendem as coisas de Deus. E às vezes ela começa a repetir palavras e palavras. Então a oração do Pai Nosso não é uma reza. Aqui não se trata de uma reza, não se trata de uma simples oração,
mas se trata do modelo de vida do cristão. O Pai Nosso é o nosso modelo de vida, o meu modelo de vida, o seu modelo de vida. Aonde você estiver que chegar esse vídeo, você vai entender aqui, irmão, se não chegou a essa compreensão ainda, que o Pai Nosso é o modelo de vida do cristão, porque já começa dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus Cristo já começa dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é para nós santificar o nome do Senhor. Como é que nós vamos santificar o nome do Senhor? É lavando a nossa boca, a nossa língua, nossos lábios, para não falar mal do nosso próximo, para não falar mal do nosso irmão, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Não, irmãos, nós não estamos aqui neste mundo para julgar ninguém. Nós não estamos aqui nesse mundo para olhar a vida de ninguém, porque muitas vezes nós não damos conta da nossa própria vida. Às vezes nós fazemos alguma coisa que nós nos entristecemos, entristece a nossa alma. Depois nós vamos aos pés do Senhor, porque sabemos que Ele é misericordioso, é um Deus piedoso, cheio de compaixão, de misericórdia, né? As misericórdias deles é infinita e se renova a cada amanhecer. Louvado seja Deus, que a misericórdia dele é infinita e se renova a cada amanhecer. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar aqui, para nós ver que é um modelo de vida: Pai Nosso que estás no céu. Ele está presente aqui entre nós pelo seu Santo Espírito, mas o nosso Pai está nos céus. Aqui ninguém pode assemelhar homem nenhum como se fosse o seu Pai. Nós devemos honrar pai e mãe, aqueles que por através deles, né, como um instrumento Deus nos colocou na terra, mas um outro homem nós não podemos chamar de pai ou tratar como pai, né? Algumas religiões têm até um homem, né, algum homem por aí, que se trata de pai daqueles que o crê nele, né? Mas aqui nós cremos no Pai Nosso que está no céu, através de Jesus Cristo, santificando o nome dele a cada dia. Então o que o Senhor Jesus Cristo diz? Você crê que esse Deus que criou céus, terra e mar e todos os seres viventes que nele há, ele é o seu Pai? Então santifica o nome dele. Quando nós santificamos o nome do Senhor, quando muitas coisas nós não concordamos, está escrito na palavra, às vezes nós não concordamos, mas nós vamos aos pés do Senhor. Senhor, eu vi uma palavra, se eu li uma palavra, eu não concordo com ela, mas está escrito, tu deixou escrito, ajuda-me a crer e a obedecer conforme a tua palavra, Senhor. Então nós estamos santificando o nome do Senhor. Muitas coisas nós não concordamos, mas nos propusemos a obedecer essa palavra, não pelo nosso eu, mas a palavra que tem que prevalecer dentro de nós. Quando Deus tirou um povo do Egito e trouxe aquele povo que estava escravizado, e ele trouxe para uma terra que manava leite e mel, o povo passou 40 anos no deserto. Muitos murmuraram, muitos mal dizendo ali a Moisés, e começaram a murmurar, falar todo tipo de palavra, e desejar até voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Bendito seja Deus, por causa que não queria aceitar a vontade de Deus. Bendito seja Deus. Então é isso que nós não podemos fazer, irmão, murmurar por alguma prova, por alguma aflição, por alguma dor, por alguma tentação. Então aquele povo começaram a murmurar e começaram a maldizer a Moisés, né? Moisés ali no deserto, foi para o deserto, para que Deus jejuar com 40 dias, com 40 noites, para que Deus escrevesse com o seu dedo santo os mandamentos nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. E aquele povo começaram a murmurar. Bendito seja Deus por causa das provas, das aflições. Nós não devemos murmurar. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus vem até nós. Nós não vamos ao reino de Deus. Um dia nós vamos morar lá. Mas agora, enquanto estamos com vida, o reino de Deus tem que entrar dentro de nós. Venha a nós o teu reino, venha a nós. Eu tenho que deixar esse reino se estabelecer dentro de mim. Nós temos que deixar esse reino se estabelecer dentro de nós. Senão nós não vamos para ele, senão nós não vamos tomar posse dele. Bendito seja Deus.
Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós não nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, porque a nossa carne não dá vontade de fazer a vontade de Deus, né? Nós estamos ainda mudando a vontade só dos desejos, dos prazeres da carne, né? Agora, nesse tempo, principalmente, vem aí uma festa que se chama Carnaval. Carne, val, festa da carne. Então, aqueles que se lançam nos prazeres da carne, ele nunca vai poder santificar o nome do Senhor. Se nós nos lançarmos a fazer os desejos da carne, os prazeres da carne, as concupiscências da carne, a nossa carne só pede para nós pecar. A nossa carne não pede para nós fazer a vontade de Deus, né? Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós não fizer a vontade de Deus aqui na terra, jamais chegaremos ao céu. Porque ela é a morada do Altíssimo, é um lugar de santidade. O nosso Deus é 3 vezes santo. É tanto que já Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. E Ele se faz presente no meio de nós, habita em nós, o seu Santo Espírito habita em nós. Bendito seja Deus. Então aqui continuamos na oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí, irmãos, tem aqueles que são nossos irmãos, ou professam ser nossos irmãos, e ele tem ali um bom dinheiro guardado, né? Tem muitos irmãos que têm muito dinheiro guardado, guardando, irmão, amontoando tesouro nessa terra, para quando partir deixar guerra, aflição, tribulação, para os filhos, para a esposa, para a família. Porque ele precisava do pão nosso. O que é o pão nosso de cada dia? É aquilo que nós nos alimentamos e o que é necessário para nós viver bem aqui nessa terra. Não é para amontoar tesouro. Tem irmãos amontoando tesouro. Tem pessoas que amontoam tesouro e acham que está bem. E às vezes Deus dá um carro de 200, 300 mil reais ou 500 mil reais. E isso não é pecado, Deus te dá esse carro. Mas tu está servindo a Deus, irmão? Nós estamos servindo a Deus com esse carrão, com essa máquina que Deus permitiu que você deu inteligência, deu sabedoria, você trabalhou, lutou, né? Fez uma faculdade, ganhou um pouquinho a mais do que o teu irmão, né? Que às vezes é um analfabeto, nem lê, sabe, nem escrever, trabalha ali no servicinho, ganha um salarinho, né? Pequenininho, mas Deus não tem deixado faltar um pão à mesa dele. Mas você, meu irmão, nós com esse carrão que temos, né? Temos servido a Deus com esse carrão? Será que nós temos agradado a Deus? E essa fortuna que você juntou, que nós juntamos na face da terra, esse tesouro tão grande, né, que às vezes nós puxamos, né, conferimos ali o nosso saldo, e o saldo está gordo, né, está muito... Você tem servido a Deus, meu irmão, com esse tesouro? Ou você tem juntado tesouro na terra? Porque se você tem servido a Deus, meu irmão, o teu tesouro não é pecado você ter esse dinheiro, não é pecado você ter esse carrão, não é pecado você ter esse avião, essa casa que você tem para o teu conforto, para o conforto da tua família. Bendito seja Deus que te abençoou. Mas lembramos disso, irmão. Pão nosso de cada dia. Lembre-se que nós não vamos ficar aqui para sempre. Eu tenho que lembrar, eu, José Oliveira, tenho que lembrar que eu não vou ficar aqui eternamente. Eu não sei há quanto tempo o Senhor me dá na face dessa terra. O dia é o hoje de nós ouvir e praticar essa palavra. Pão nosso de cada dia. E aí os homens estão amontoando. Eu vou amontoar aqui um tesouro, porque eu não sei do dia de amanhã, e eu posso amanhã, né, não poder trabalhar mais, e aí eu tenho um tesouro amontoado. Eu não vou dar para ninguém, eu não vou, né, estou aqui no meu conforto, na minha estabilidade, estou bem estabilizado. E o seu irmãozinho? Você tem dado pelo menos uma carona, irmão, quando o teu irmão vai para a igreja, que você passa por ele e vê ele indo, às vezes debaixo de garoa, no sol, né, na fadiga, e você num carrão importado, bendito seja Deus. Você tem ajudado a teu irmão, meu irmão?
Você tem repartido o pão que Deus tem te dado com abundância com teu irmão? Bendito seja Deus. Se tem, louvado seja o nome do Senhor. Se não, irmão, o mesmo juízo que vem para um, vem para todos. Deus há de julgar todas as nações em um só dia. E nós fomos esclarecidos, estamos sendo esclarecidos dessa palavra santa e verdadeira. Pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso de amanhã, não é o pão nosso de depois, daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. Você está preocupado, meu irmão, se você viver daqui a 10 anos, como vai estar até lá? Você não sabe se está vivo amanhã, eu não sei se estou vivo amanhã. Eu sei que estou vivo hoje. E você está preocupado em amontoar tesouro para o dia de amanhã. Que Deus, irmãos, de misericórdia, e que o desejo do teu coração seja bom perante o nosso Deus. Que o desejo do nosso coração seja bom perante o nosso Criador. Porque ele diz aqui, pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje, não é dai-nos amanhã. Bendito seja Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado o seu sogro, a sua sogra, seu cunhado, seu irmão de sangue, seu irmão em Cristo? Você tem perdoado o seu vizinho que te ofendeu? Você tem perdoado aquele que te ofendeu no trânsito, que te xingou? Ô irmão, se nós não perdoar, estamos fora dessa palavra. Estamos fora desse Pai Nosso. Esse não é o Pai Nosso. Esse é o nosso Pai se nós obedecer a palavra dele. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Pai, irmão. Ele está nos ensinando. Se tu perdoar, se eu perdoar as dívidas que os nossos irmãos fizeram, algum pecado, alguma mágoa, essas são as dívidas. Não se trata de dívida de dinheiro, não, irmão. Se trata aqui de rancor, de rapina, de ódio, do momento de furor. Você tem perdoado ao seu irmão? Então, se você chegar ao Pai Celestial com essa mágoa, essa rapina no coração, como que Deus vai te perdoar? Como é que Deus vai nos perdoar? Porque aquele diz, se não perdoar de todo o vosso coração, o vosso irmão, não sereis perdoado. Como é que eu vou chegar aos pés do Senhor pedindo perdão das minhas fraquezas, se eu não consigo perdoar o meu irmão? Meu irmão, o reino do céu é muito além da nossa compreensão. O perdão é muito além daquilo que nós imaginamos. Eu vou perdoar isso, mas não perdoo aquilo. Eu perdoo porque ele me xingou, mas não perdoo porque ele fez isso. Eu perdoo porque ele me deve algum dinheiro, mas não perdoo porque ele fez aquilo. Irmão, o perdão é incondicional. Jesus Cristo veio para nos perdoar. E ele não disse, eu vou perdoar esse pecado e não vou perdoar aquele. A minha balança perdoa esse pecado. Eu pesei aqui. Esse pecado eu perdoo, aquele eu não perdoo. Se nós recorrer de todo o coração, irmão, ele perdoa nós de qualquer pecado. Mas andemos, irmãos, em santidade. Vamos andar em santidade na presença de Deus, respeitando a todos, honrando ao nosso Pai Celeste primeiramente, aos irmãos, bendito seja Deus, dando honra, irmãos, àqueles que verdadeiramente nos honram. E o que não honra nós temos que respeitar, que amar, que orar por eles, orar pelos nossos perseguidores, pelos nossos inimigos, por aquele que deseja mal a nós, por aquele que nos inveja, irmão. Às vezes você não tem nada, irmão. Ô irmão, eu não preciso falar, eu não tenho nada, não tem como alguém invejar alguma coisa de mim. As pessoas invejam o seu sorriso, irmão. Muitos invejam o teu testemunho, muitos invejam o nosso testemunho, irmão, nosso sorriso. Bendito seja Deus, inveja a tua família. Deus te deu uma família sagrada. Ama, irmão, de todo o coração. Vamos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz, ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se Deus não livra nós da tentação, irmão, por isso que temos que estar aos pés do Senhor constantemente, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus nos livre da tentação, nos livre do mal e da aparência do mesmo, porque senão de nós mesmos nós não conseguiríamos resistir. De nós mesmos nós não conseguiríamos ir a lugar algum, meu irmão. Mas se nós recorrer aqui, olha que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e livra-nos, ó Pai, da tentação. Ninguém está livre, irmão, da tentação. Mas se nós recorrer ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Ele nos livra da tentação.
Ele nos livra do mal e da aparência do mesmo, porque Ele é o nosso Deus. Ele deseja, irmão, Ele deseja que nós entremos no reino celeste. É o amor de Deus. Jesus Cristo diz, e nenhum dos que meu Pai me dá, Ele quer que se perca. Ele quer que todos se salvem. Mas nem todos vão ser salvos, irmão, pelo que diz a palavra. Porque não obedecem essa palavra, porque não querem seguir essa palavra, não querem concordar com a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas ele é um religioso. Ele passa horas orando, rezando, né? Mas não consegue perdoar, não libera o perdão. Rapina, rancor, ódio, uma dissensão, uma discórdia, uma briga, uma guerra, não quer ceder dos seus bens para servir a seu irmão, né? Acha que tudo é dele, que ele conseguiu com a faculdade, que ele conseguiu com a sua inteligência, e aí, irmão, vai indo, e o reino de Deus fica para trás. O reino de Deus tem que estar à nossa frente, o reino de Deus tem que estar à frente dos nossos projetos, de tudo, irmão. Ainda que você seja, irmão, simplesinho, mora num barraquinho de madeira, irmão. Eu já morei também num barraquinho de madeira, uma situação muito difícil. Clamei ao céu. Bendito seja Deus. Deus me deu um lar, irmão, para morar. Mas não foi sempre assim, não. José Oliveira não morou num lar assim, não. Eu já morei em lugar muito difícil. Mas Deus é a minha testemunha, que nunca deixei de glorificar o nome do Senhor pela minha situação. E clama ao céu todo dia, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma, que sempre eu seja grato a Ti, Senhor. Desde um pãozinho que eu comer a um filé mignon. Se Deus me der um pãozinho, irmão, para comer, louvado seja Deus. Meu irmão, Deus me fez, né, me deu essa parte de eu me contentar com tudo. Tanto faz, irmão, chegar na casa de um irmão provado que não tenha nem um ovo para comer, se ele colocar farinha seca, irmão, eu já comi muita farinha seca, quando eu nasci no Nordeste, comia farinha com sal, quando eu tinha açúcar, comia farinha com açúcar, nós comíamos, irmão, um fubá pisado, né, lá no pilão, na roça, ali pisado no pilão, nós sempre glorifiquei a Deus em tudo. E hoje, irmão, essa mesma condição. Se eu tiver filé mignon para comer, louvado seja Deus. Se eu tiver farinha seca para comer, louvado seja Deus. Para mim, irmão, o tipo de comida não é. Tendo a benção de Deus, foi de adquirido um pão com a benção de Deus, com suor do rosto. Bendito seja Deus. Esse é o pão bendito que o Senhor quer que comamos e quer que nós glorifiquemos o nome dEle. Glorifico a Deus em tudo, irmão, porque essa oração do Pai Nosso eu tenho me esforçado para cumprir ela a cada dia. Essa oração do Pai Nosso, irmão, não é uma reza de vãs repetição, de Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso. Não, irmão, isso é um modelo de vida. Nós temos que orar, fazer essa oração e viver, procurar colocar ela em dias no nosso coração. É um modelo de vida do cristão. Se nós rezar, e não trouxer esse modelo de vida para nós, Jesus Cristo estava ensinando a orar. Por que ele ensinou assim? Para que nós tomássemos como modelo de vida, como nosso modelo de vida, santificando o nome do Senhor, aceitando a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus, irmão, é uma, a nossa é outra. Nós temos um filho doente, uma esposa doente, a mulher tem um marido doente e está pedindo a Deus, cura, Senhor. Tu sabe, irmão, se a vontade de Deus é curar o teu marido? Tu sabe, irmão, se a vontade de Deus é curar o teu esposo, se a vontade de Deus não é preparar ele, levar para o seu reino de glória? Você quer ver a sua esposa levantar da cama, irmão, e pecar? Perder a esperança da vida eterna? Você quer ver o teu filho ficar nesse mundo e pecar? Perder a esperança da vida eterna? O que é que nós temos que fazer? Aceitar a vontade do nosso Deus. Seja feito a tua vontade. Senhor, a minha vontade, Senhor, é uma. Eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, da minha esposa, dos meus filhos, tal. Mas nós temos que orar a Deus com essa. Cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Se nós aprendermos, irmão, pegar o Pai Nosso e usar, irmão, colocar em nossa vida como nosso modelo de vida, certamente o Senhor nos ensinará muita coisa. Então essa oração do Pai Nosso, o modelo de vida do cristão, pelo Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou. Essa é a palavra, Deus seja eternamente louvado.